Olá. Mais uma vez, o voto impresso volta à pauta da Câmara dos Deputados. Em 20 anos, essa é a quarta tentativa, mas dessa vez, no entanto, declarações do presidente da República sobre a ocorrência de fraudes no pleito de 2018 deixaram o debate, ainda mais politizado. Mas não somente Bolsonaro defende essa ideia. Na semana passada, o presidente do PDT, Carlos Lupe, anunciou ser o seu partido favorável à proposta. O voto impresso também entrou na pauta do Expressão Nacional. E para debatê-lo, eu recebo Diogo Reis, professor de Direito Digital Eleitoral da Universidade Mackenzie, o engenheiro Amilcar Brunazzo, membro do Comitê Multidisciplinar Independente, e 2 deputados da Comissão Especial que analisa a proposta, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, e Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, que é o presidente da comissão. E você? Qual é a sua opinião sobre essa polêmica? Você pode participar do nosso debate pelas redes sociais da TV Câmara. O nosso WhatsApp é 61-99620-2573. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate, um debate que da semana passada para cá aumentou bastante a polêmica nas redes sociais. E o Expressão Nacional, sempre que possível, nossa equipe reúne informações sobre como o tema em debate no programa é regulado fora do Brasil, porque isso pode ajudar na nossa reflexão. Então, eu abro o programa com informações do IDEA, o Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Eleitoral, reunidas em uma nota técnica da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados. Vamos ver. O voto eletrônico ele é usado em 27 países dos 178 pesquisados pelo IDEA, mas somente no Brasil o voto eletrônico não é acompanhado por impressão. E para que não fiquem dúvidas, nós estamos falando em países, e há países em que as regras variam muito, não existe uma norma geral como no Brasil. Especificamente nos Estados Unidos, somente um estado, a Louisiana, adota o voto eletrônico sem impressão. Mas nem sempre foi assim, e aí nosso diretor já colocou no ar uma segunda arte que reúne os países que desistiram do sistema eletrônico de votos. São eles o Japão, a França, a Irlanda, a Holanda, a Alemanha, a Austrália, a Itália, o Reino Unido e a Namíbia. Aqui também vale esclarecer que em alguns desses países, o voto eletrônico era adotado somente por alguns estados, como a França, por exemplo. E também que os motivos da desistência são variados. Há questões constitucionais, decisões legislativas e mesmo descrédito no sistema são alguns dos motivos que levaram esses países a desistirem do sistema eletrônico de votação. Eu começo a nossa conversa hoje com o engenheiro Amilcar Brunazzo. Seja muito bem-vindo, Amilcar, ao nosso debate. Eu pediria que o senhor explicasse rapidamente o que é o Comitê Multidisciplinar Independente, que o senhor integra, e nos apresentasse a sua opinião em relação a esse tema. Obrigado, Maristelo. Obrigado a todos os participantes, deputados Paulo Eduardo Martins, deputado Arlindo Quinaglia, e ao advogado Diego Martins, professor, né, de Direito Eleitoral. O Comitê Multidisciplinar Independente foi criado em 2010 para rebater um relatório que havia sido feito pelo Comitê Multidisciplinar do TSE. A história foi o seguinte: em 2007, 2008, uma subcomissão de voto eletrônico aqui da Câmara fizeram 2 relatórios sobre a urna eletrônica, a falta de confiança, e dali resultou a lei que em 2009 foi aprovada. O TSE quis contestar esses relatórios e criou o Comitê Multidisciplinar do TSE e apresentou o relatório para essas subcomissões. O relatório continha muitas impropriedades no nosso entender, então nós juntamos todos os especialistas que nós conhecíamos, que já tinham participado da auditoria da urna eletrônica, apresentação do software, no TSE. Então fazia parte do CEMIND, naquele momento, todos os técnicos que tinham acompanhado o desenvolvimento do software das urnas eletrônicas, que a gente argumentava que o sistema era inauditável. E fizemos os nossos relatórios. Desde então, nós já fizemos mais 2 outros relatórios, um sobre as eleições na Argentina, outro sobre as eleições do Equador, onde nós somos observadores internacionais, e a gente presta pareceres, né? 4 dos nossos membros também participaram daquela auditoria do PSDB em 2014, da eleição de 2014.
A posição de todos nós, de todos esses técnicos que têm experiência no processo eleitoral, eu em especial acompanho o sistema eleitoral desde o ano 2000, é que o sistema, como projetado, não é auditável. E aí surge o grande conflito. Nós, que somos a favor da materialização do voto, dizemos que o sistema, como não dá para fazer auditoria. E a autoridade eleitoral, o administrador eleitoral, diz o contrário. Ele diz sempre que tudo é possível auditar, que tem teste de votação paralela, tem cerimônia de assinatura digital, tem zerésima, tem boletim de urna, tem um monte de coisa. E fica um jogo de discussão semântica aí. Quem que está falando a verdade? A questão é o seguinte: o administrador eleitoral, ele é quem presta o serviço, ele é o dono da urna eletrônica, o produto que ele nos oferece para o eleitor tem o direito ao voto, né? E o administrador eleitoral oferece a urna e oferece o serviço de eleição. E ele diz na sua propaganda institucional que o sistema é perfeito, lindo, não dá para fazer fraude e que não tem um monte de defesas. Mas quem foi lá fazer auditoria, nós somos auditores independentes, tentamos fazer auditoria e não conseguimos. Só para você ter uma ideia, a propaganda institucional do administrador eleitoral diz que a auditoria do PSDB de 2014 não encontrou nada, que fez auditoria, isso seria a prova de que dá para fazer auditoria, e que fez auditoria e não encontrou nada. Mas quem lê o relatório feito pelos 10 auditores que fizeram essa auditoria em 2014, a conclusão é completamente diferente. A conclusão é que o sistema eleitoral informatizado brasileiro não foi projetado, desenvolvido ou implantado para permitir auditoria independente, efetiva do resultado, e que o sistema adotado e o processo desenvolvido pela autoridade eleitoral, com suas severas restrições, foram mais de 30 restrições que eles impuseram sobre os auditores, não permitiram a conferência a determinação do nível de confiabilidade na etapa de votação e apuração dos votos, que ocorre nas urnas eletrônicas. Então, a conclusão dos auditores independentes que foram ao TSE tentar fazer auditoria é que não foi possível fazer auditoria. Tá? Então, nesse jogo, é possível, não é possível? Se você ouvir as pessoas de fora que foram fazer uma auditoria independente, eles dizem que não dá para fazer. E o administrador eleitoral diz que dá para fazer, que é tudo perfeito, né, na sua propaganda institucional. Então, eu sou favorável à impressão do voto, porque é a maneira que a gente tem, eu estou falando aqui, sempre é importante esclarecer a todos, da etapa de apuração dos votos que ocorre nas urnas eletrônicas. Não estou falando da totalização. Totalização é a soma dos boletins de urnas que ocorre nos computadores do cartório eleitoral. Eu estou falando da contagem dos votos que gera o boletim de urna, que ocorre nas urnas eletrônicas. É sobre isso que a gente está falando. Tá? Então, precisa imprimir o voto para que o eleitor veja que o voto contém o seu próprio registro. Obrigada. Deputado Arlindo Quinalha, seja muito bem-vindo à Expressão Nacional. Eu gostaria de saber também a sua avaliação sobre essa proposta. Alguns parlamentares e partidos defendem que haja o voto impresso, não para a conferência de todas as urnas, mas de uma amostra. Eu citei o PDT na abertura do programa, mas o PSB também vai na mesma linha, defende que sejam auditados aleatoriamente 5% das urnas. O PT, o Partido dos Trabalhadores, já tem alguma posição firmada em relação a esse tema? O senhor está sem microfone, deputado. O seu microfone está desligado. Pois não, obrigado, Maristela. Cumprimento os colegas de mesa, bem como você, os que estão nos assistindo, eu ouvindo. Primeiro, o PT não tem, eu diria, uma posição, neste momento, nós não reunimos a bancada, até porque há, eu diria, um razoável consenso, no sentido de que, primeiro, qualquer aprimoramento é bem-vindo. Segundo, para discutir objetivamente se é necessário ou não um voto impresso, é preciso, eu diria, provar aquilo que são eventuais suspeições. Por quê? Nos Estados Unidos, que você mencionou, inclusive com as diferenças em cada estado, lá tem o voto eletrônico em urna, mas também tem a maioria dos estados usando o voto impresso. Isso não impediu que, após a derrota do Trump, um conjunto de militantes, digamos, inconformados com a derrota do Trump, invadisse, inclusive, o Capitólio quando morreram 5 pessoas. Ou seja, se a gente for imaginar que é um círculo vicioso, ou seja,
para cada solução vai aparecer alguém que questione, eu acho que sai completamente do razoável. Portanto, todo o debate é bem-vindo, entretanto, as pessoas precisam provar aquilo que eventualmente comprometa o voto. Até porque, veja, quem é que disse que o voto impresso em urna, tal qual é defendido, lá também vai depender de um software, o software da impressora. Quem é que disse que o software do voto é fraudável e o software do voto impresso não é? Isso, por si só, na minha opinião, traz, eu diria, a dimensão do desafio, porque ninguém, até hoje, conseguiu provar qualquer tipo de fraude, mesmo o Bolsonaro, quando disse que foi fraudado. Mas ele nunca provou. O inusitado não é ele dizer uma coisa dessa, é dizer quando ganha. Por isso, gera toda uma preocupação de que, se ele perder em 2022, ele vai chamar as Forças Armadas? Na minha opinião, se chamar, não será atendido. Deputado, muito obrigada. Bom, eu quero trazer mais um elemento aqui para a nossa conversa. Como eu disse na abertura, essa é a 4ª vez que esse tema é debatido no Congresso. Mas as outras vezes em que foi aprovado foi por uma lei ordinária, ou seja, uma legislação infraconstitucional abaixo da Constituição. A primeira vez ela foi alterada, ela foi aprovada, mas foi alterada pelo próprio Congresso. E as outras duas tentativas foram derrubadas pelo Supremo ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade propostas pela Procuradoria-Geral da República. Foi primeiro o procurador Gurgel, depois a procuradora Raquel Dodge. Nos dois julgamentos, os ministros do Supremo consideraram principalmente 2 artigos da Constituição Federal. Eles julgaram que o voto impresso não poderia ser admitido por desrespeitar esses artigos. Então, agora vou pedir para colocar no ar uma terceira arte que traz esses artigos. Bom, o artigo 14, ele diz: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto, com valor igual para todos. A palavra secreto foi muito mencionada nos pareceres, nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2, ele diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e periódico. Então, a Constituição brasileira entende que o voto direto, secreto, universal e periódico é uma daquelas chamadas cláusulas pétreas, em que não pode ser admitido sequer uma tendência a aboli-las. Professor Diogo Reis, eu volto com o senhor agora. A proposta de emenda à Constituição apresentada pelo deputado Bia Kicis é muito assemelhada, se não idêntica, às normas derrubadas pelo Supremo Tribunal Federal. A diferença agora é que se tende a constitucionalizar a matéria. Mas nós sabemos que, para uma matéria ser constitucionalizada, ela precisa também respeitar a Constituição e seus princípios. A PEC passou pela CCJ da Câmara, que fez o primeiro controle de constitucionalidade no Parlamento, mas eu queria saber a sua opinião sobre essa PEC. Se o senhor acredita que, na hipótese de ela ser aprovada, se ela tende a ser questionada no Supremo, e acrescentar um dado, o ministro Barroso deu uma entrevista para o jornal o Globo, nesse domingo, em que ele disse o seguinte, abre aspas: se a emenda constitucional do voto impresso vier a ser aprovada na Câmara e no Senado, e sendo validada pelo Supremo Tribunal Federal, o papel do TSE é cumprir a Constituição e as leis vigentes no país. Em boa fé, faremos o que for possível, fecha aspas. Chama atenção aqui, para mim, na fala do ministro, que ele diz, e sendo validada pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque, em princípio, uma proposta de emenda à Constituição, ela não precisa ir ao Supremo Tribunal Federal. Ela passa pura e simplesmente pelo Parlamento. Se o ministro diz sendo validada pelo STF, é porque ele já considera que essa proposta de emenda à Constituição, uma vez aprovada pelo Congresso Nacional, ela será, sim, submetida ao escrutínio do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de ouvi-lo, o que se pode esperar disso? Perfeito, Marcelo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês discutindo esse tema que é tão importante para o país. Queria cumprimentar os deputados, Paulo Eduardo Martins, deputado Arlindo Quinaglia e o engenheiro Amilcar Brunazzo e a toda a equipe que faz esse programa acontecer e traz a oportunidade da gente poder discutir diversos pontos de vista, inclusive tecnicamente e do ponto de vista da opinião também. Bom, muito bem colocado, Maristela, em razão da estatura
daquela norma. Então, até então, a gente estava olhando, então, basicamente, a gente poderia pensar no sistema jurídico como uma pirâmide, onde a Constituição está lá em cima e as outras leis estão abaixo dela, e as leis têm que estar de acordo com a Constituição. E, até agora, as tentativas foram justamente tentativas infraconstitucionais, ou seja, no âmbito da lei. Agora, com uma proposta de emenda constitucional, a ideia é alterar a própria Constituição para inserir o voto impresso. E uma das grandes discussões é como pode algo ser inconstitucional, ou seja, não estar de acordo com a Constituição, se lá dentro ele está, né? Como que a gente poderia entender esse processo? É justamente pelo que você mencionou com as chamadas cláusulas pétreas, né? Que não tem esse nome por acaso, são comandos que nem a própria Constituição poderia mudá-los. Ou seja, para alterá-los, apenas rasgando essa Constituição, apenas destruindo essa Constituição com um novo poder constituinte, ou seja, fazendo uma nova Constituição. Dentre esses itens tem o sigilo do voto, que é fundamento utilizado pelo Supremo para declarar a inconstitucionalidade, ou seja, dizer que aquela lei não estava de acordo com a Constituição nas outras ocasiões. A pergunta que fica é, poxa, mas uma emenda pode também não estar de acordo com a Constituição? Ela pode, e a gente deve pensar a Constituição em duas grandes partes. Uma parte mais rígida, imutável, que não tem como mudar pelo sistema de emenda constitucional, que são as cláusulas pétreas, dentre elas o sigilo do voto. E as outras normas constitucionais que podem ser alteradas por meio de emenda constitucional. Então, uma emenda constitucional que confronte uma dessas cláusulas pétreas, ela frustra e ela pode ser declarada inconstitucional. A quem cabe dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. A gente tem diversos atores nesse processo. O Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça faz esse controle prévio de constitucionalidade. Mas, em última instância, a nossa própria Constituição destinou ao Supremo Tribunal Federal o papel de uma espécie de guardião da Constituição, onde caberia a ele a palavra final sobre o eventual conflito interno, por exemplo, ou externo à Constituição. Então, talvez, e considerando o quão polêmico é esse tema e o quanto esse tema é relevante para o país, me parece que há uma enorme chance de uma eventual emenda aprovada ser levada à discussão no Supremo. E lá no Supremo vai depender da decisão dos ministros. Se o Supremo seguir os seus próprios precedentes, a mesma lógica que aplicou às leis poderia ser aplicada à emenda, declarando inconstitucional. E por quê? Porque o fundamento que se utilizaram no início, ele é tão potente para derrubar uma lei quanto uma emenda constitucional. Então, mais uma vez, essa questão pode parar no Supremo Tribunal Federal. Talvez por força do nosso desenho da Constituição. E o que fica bem compreensível, pensando em matéria de legitimidade popular, de diversas outras formas. Mas a gente escolheu uma Constituição que é classificada como super rígida, ou seja, tem uma parte imutável e outra parte que muda, mas é difícil de mudar. E o sigilo do voto, que é o ponto principal do Supremo nos outros precedentes, está incluído nessa parte imutável. Então, provavelmente, a gente vai ter essa discussão, mesmo que passe no parlamento, a gente terá essa discussão levada ao Supremo, com todos os riscos que isso envolve, desde a compreensão popular, a expectativa popular e todas as outras questões, como o judiciário tem ficado sob ataque, muito, muito presente, e assim como uma instituição não deve fugir às suas responsabilidades. Ok, professor, muito obrigada. Deputado Paulo Eduardo Martins, seja bem-vindo ao Expressão Nacional. Deputado, eu gostaria de ouvir em relação ao que foi falado até o momento, mas acrescentar um fato. Em 2020, o ministro Gilmar Mendes, que foi o relator da ação direta de inconstitucionalidade mais recente, que derrubou uma lei em relação a isso, ele defendeu que qualquer mudança no sistema de votação seja implantada de forma progressiva, como aconteceu com a própria urna eletrônica, que começou em 96 até chegar à totalidade. Por quê? Na avaliação do ministro, isso evitaria que falhas eventuais contaminassem o processo como um todo.
Queria saber a sua opinião em relação a isso. Olá, Maristela, olá, deputado Arlindo Quinalha, Diogo Reis, Amilcar Brunazzo, é um prazer falar com vocês sobre esse tema. A minha posição em relação a essa ponderação do ministro Gilmar Mendes, veja, considere o contexto, né? Ali havia ainda uma situação de domínio da tecnologia, recursos, logística, tudo que deveria ser aplicado naquele momento. O Brasil ainda engatinhava em muitas coisas, o mundo também, né? Era uma outra situação. Então, foi implementado de forma gradual. Agora, nós já temos acesso e domínio a tecnologias de forma muito mais banal, vamos dizer assim, no sentido positivo, do que tínhamos naquele momento. Já há uma organização existente e o que se discute ali na PEC é um aprimoramento dela, é um acoplamento, é um algo a mais. Pode vir a ser implementado de forma gradual? Isso é até discutível, mas eu acredito que seja viável ser implementado, até porque nós temos um ano ainda para a eleição, de forma total. Se esse for o entendimento do Congresso, que deve ser aplicado um voto impresso, né, com essa possibilidade de contraprova, até porque, se for implementado apenas numa parcela, isso não vai gerar confiança da população que desconfia, que é uma parte da população, no restante dos instrumentos, aliás, dos aparelhos onde não há o voto impresso. Então, como nós estamos discutindo aqui a questão de confiabilidade, eu preciso colocar a confiabilidade no sistema como um todo. E aí eu tenho que implementar esse voto impresso de forma geral. E acredito, sim, que há tempo para isso, se essa for a decisão do Congresso Nacional, Maristela. Ok, obrigada, deputado. Bom, nós já temos aqui duas opiniões diferentes em relação ao tema, ambas encaminhadas pelo YouTube. O Cláudio Tonelli ele diz o seguinte: queremos a contagem pública dos votos em 100% das sessões eleitorais. Contagem na própria sessão com acompanhamento de fiscais e eleitores. Já a Irene Brito, ela diz, não ajuda muita coisa, acredito que vai deixar mais caro o processo e ainda retroceder ao passado. Engenheiro Amilcar Brunazzo, eu volto com o senhor. Eu queria saber exatamente como é que isso funcionaria na prática, né? Se eu entendi a proposta, antes de confirmar o voto, o eleitor que digitou o número do candidato pede para imprimir. É impresso aquele voto, ele olha, confere para ver se é o espelho do que está na tela, do que ele digitou. Se for igual, ele dá ok e esse voto cai numa urna fechada, lacrada, não tem contato manual, não tem nada. Agora, e se houver um problema e a impressão não acontecer? O que pode acontecer também na hipótese de um eleitor mal intencionado dizer que registrou um número e a impressão foi de outro? E aí eu fico pensando numa eleição para vários cargos: presidente da República, governador, deputado estadual, 2 cargos de senadores, deputado federal. As telas vão sendo trocadas. Quando a gente faz esse tipo de votação, as telas vão sendo trocadas à medida que vão havendo as confirmações. Como é que isso pode ser resolvido na hora, sem que seja violado o sigilo do voto? O senhor está Olá, Maristela. Pronto. Olá, Maristela. O seguinte, só para lembrar, o voto eletrônico na primeira tela que você apresentou é usado em 27 países. É o voto eletrônico com voto impresso, né? Sem voto impresso, só no Brasil. Só no Brasil. Então, nesses 27 países, há materialização do voto. Alguns não são voto impresso, alguns são votos escaneados, mas não viola o sigilo do voto. O princípio do sigilo do voto é muito importante e fundamental, é a cláusula pétrea, como é pétrea também o princípio da publicidade no processo eleitoral. Tudo que é serviço público tem que ser público. São tudo cláusulas pétreas. O problema é saber, o voto impresso viola o sigilo do voto? O sigilo do voto é o sigilo do eleitor ao votar, ele tem que estar protegido para não ser coagido. O conteúdo do voto é público. A mesma Constituição que prevê o voto direto secreto prevê a apuração o escrutínio público do voto. Para apurar, contar o voto, você tem que abrir o voto. Quando era voto manual, os votos eram abertos e contados na frente de todo mundo. Então, o conteúdo do voto nunca foi secreto, sempre foi aberto. O que é secreto é o ato de votar. Então, precisa ver se o voto impresso viola o sigilo do voto, porque os outros países já analisaram isso e dizem que não viola. Tá?
Bom, como que é o processo aqui proposto aqui para o Brasil? O eleitor vota nos cargos, todos os cargos, ao completar o último, confirma normalmente o cargo, por exemplo, ou para prefeito, eleição municipal, ou para presidente, eleição federal, aparece uma nova tela com todos os votos, os 5 votos, os 2 votos que forem, e simultaneamente é impresso o voto, que também aparece através do visor. E nesse momento o eleitor é chamado para confirmar se o que está impresso é igual ao que está na tela, que é o conteúdo total do voto dele. Essa questão do eleitor mal intencionado, ele não pode falar que está impresso errado, ele pode falar que está errado mesmo sem o voto impresso, ele pode falar que está errado com o voto eletrônico, aparece na tela e fala, não é meu voto que está aqui, eu digitei uma coisa, apareceu outra. Problema mesmo, não faz diferença nenhuma ter voto impresso ou não ter voto impresso, a bagunça que o eleitor pode fazer é a mesma. Então a solução que se dá para a questão com urna com voto impresso é a mesma que o TCE dá para a urna sem voto impresso. Como que ela resolve esse problema quando o eleitor reclama que não aparece a foto do candidato dele? É a mesma coisa. Aí o eleitor vê a foto, ele confirma. Se ele confirmar, é impresso no voto. Confirma, o voto é cortado e cai numa urna comum, urna de plástico, para embaralhar o voto lá dentro. Se ele digitar cancela, ele pode cancelar. Embaixo do voto impresso cancelado, o voto é cortado e também cai lá na urna. Só que esse voto está escrito que é cancelado. E quando ele cancela, ele volta para a possibilidade de começar a votação desde o começo. É assim que funciona, não tem nada demais, o eleitor não tem como pegar o voto na mão, o eleitor, não viola o sigilo do voto, coisa nenhuma. No resto do mundo se usa sistemas de votação com voto materializado e nunca foi questionada a violação do voto. O que existe fora do Brasil é que já 3 cortes constitucionais, Supremas Cortes, decidiram essa questão, avaliaram e decidiram essa questão de urnas com ou sem voto impresso. Na Alemanha e na Índia e no Brasil. Na Alemanha e na Índia, eles decidiram que urnas de votar sem o voto impresso são inconstitucionais porque não atendem o princípio da publicidade, que é tão pétreo quanto o princípio do sigilo do voto. E não atende o princípio da publicidade por 2 motivos. Ele não permite, essas urnas sem voto impresso, não permite ao eleitor ver o registro do próprio voto. A diferença do voto, registro digital e do registro impresso do voto é que o registro impresso, o eleitor vê o que está impresso. E no registro digital do voto, que é o que nós temos hoje na nossa urna, ele só é gravado na urna depois que o eleitor confirma, aparece a tecla fim, o eleitor foi embora, aí é gravado o registro digital do voto, que depois serve para fazer a apuração e cálculo do BU. O eleitor não tem em nenhum momento, eu digo eleitor, eu digo eu, e todos vocês que estão aqui presentes, e todos os eleitores que estão nos assistindo, não tem como saber se o registro do voto contém o voto que você viu na tela. O registro do voto é gravado depois. Já um voto impresso, o registro do voto, que é o voto impresso, é mostrado é gravado antes do papel para o eleitor ver o que está gravado. Tá? Então, por isso, eles falaram lá na Alemanha e na Índia que a urna sem voto impresso é inconstitucional porque não permite ao eleitor ver o registro do próprio voto. O voto passa a ser secreto para o próprio eleitor. E outro problema é que não permite a contagem pública dos votos, não tem como contar, ela dá um resultado e está feito o resultado e ninguém conferiu se a contagem está correta, porque não tem o registro do voto. Já que no Brasil, a Corte brasileira decidiu que urna eletrônica com voto impresso não pode porque violaria o sigilo do voto, mas não viola. Esse foi o argumento que eles usaram. A diferença entre a Corte brasileira e as Cortes da Alemanha e da Índia é que as Cortes da Alemanha e da Índia são juízes, que são ministros lá das Supremas Cortes. E no Brasil, os juízes da Suprema Corte brasileira são também administradores, são membros do TSE, da administração eleitoral. Essa que é a diferença. Eles não gostam de serem fiscalizados, então eles decidem, como o Supremo, que diz que viola, mas não viola o voto. Professor Diogo, eu vou querer ouvi-lo sobre alguns pontos que foram colocados aqui, a questão da publicidade, a inconstitucionalidade que foi citada, que os outros países julgaram à luz das constituições deles. Eu só vou pedir que o senhor anote esses pontos para a gente voltar a falar, mas eu queria ouvir o deputado Arlindo Quinalha. Deputado, eu tenho aqui um comentário do Carlos Rocha, ele é engenheiro que liderou o desenvolvimento e aplicação das urnas eletrônicas em 1995-96. Ele diz o seguinte: além do voto auditável, a PEC 135 poderá segregar as atividades centralizadas do TSE. A administração eleitoral deve se tornar uma autarquia independente, o Instituto Brasileiro de Eleições. O IBE, que é o Instituto Brasileiro de Eleições, seria subordinado a um comitê gestor do sistema eleitoral brasileiro, similar ao comitê gestor da ICP Brasil.
a total transparência precisa ser implantada em todos os processos do sistema eleitoral. Eu gostaria que o senhor comentasse a fala dele, mas eu vou colocar também um outro ponto. Em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, quando questionada sobre a PEC, a deputada Bia Kicis, ela disse o seguinte, que as pessoas que não votam, dizem que não votam porque não confiam no sistema. A minha pergunta é, será que o eleitor não vota porque não confia no sistema eletrônico ou a abstenção estaria mais relacionada à descrença em outro sistema, um sistema político? Deputado, o senhor está sem áudio. Eu sou disciplinado para não deixar aí algum som estranho, mas na hora de falar eu vou no automático. Bom, eu vou começar por essa sua última pergunta. Primeiro, há mais de uma pesquisa feita por institutos diferentes que mostram que mais do dobro de pessoas que duvidam da urna eletrônica confiam. Bom, então eu vou começar com uma frase, eu diria, um pouco mais forte. Para quem tem dúvida, para quem tem uma convicção, é praticamente impossível. É um processo brasileiro, eu citei o norte-americano e deve haver em outros países. Então, eu diria que a gente tem que fugir desse círculo que é infindável. Até porque eu aqui não quero fazer nenhuma insinuação, eu quero falar de um fato. Existe um mercado de fornecimento de equipamento eletrônico caríssimo. Então, se você começar a exigir mudança em urna, daqui a pouco a urna que alguém pode eventualmente passar a confiar, ou até de maneira fingida, não, nessa eu confio, naquela não, esse fingido é aquele que tem interesse econômico, você vai multiplicar o preço de uma urna eletrônica atual por 100, ok? Segundo, em 2002, o TSE fez um teste e colocou 6% dos eleitores brasileiros para votar em urna eletrônica e também com voto impresso. O relatório do TSE mostra o seguinte, que aumentaram as filas, atrasou o processo e, pior, em pouco mais de 30%, eu vou lá, 30% das urnas onde teve a impressora conectada, necessitou 30% de votos cantados. O que é o voto cantado? Na hora que você vai aferir, que você vai auditar o voto, como não funcionou bem, emperrou a impressora, qualquer que foi o motivo, então teve que pegar os votos escritos e 30% foi cantado. Cantado é você ler o voto, dizer qual é o voto e alguém anotar. Tem 3 chances aí de fraude, não obrigatória, mas onde entrar o elemento humano com algum tipo de interesse desonesto, aumenta muito a possibilidade da fraude. Pois bem, apenas 0,68% da urna eletrônica teve o voto cantado. Então foi 44 vezes mais naquele voto impresso que teve que ter, na urna com voto impresso também, é que teve que ter o voto cantado. Então eu acho que para além da opinião de quem quer que seja, por mais respeitável que seja qualquer um desse debate, eu acho que nós temos que trabalhar aproximadamente com os fatos preferencialmente confirmáveis ou confirmados. Com referência à proposta do engenheiro, que agora, não sei se é Rocha, o nome dele, me perdoe. Carlos Rocha. Carlos Rocha, obrigado. Enfim, eu não sei se entendi totalmente. Eu concordo com a tese dele, não sei se a solução que ele apresenta, eu sou médico, não sou da área, eu estou apenas raciocinando, tentando entender e acertar ao mesmo tempo. Pois bem, então, quando ele defende, digamos, a total transparência, eu concordo com isso. Agora, nós estamos aqui também com uma outra variável, que é aquele que tem interesse em ver o seu voto não pode ver o meu voto, o seu voto, porque eu não estou interessado em abrir o meu voto para quem quer que seja. Onde que isso pode ocorrer? Não estou dizendo a proposta do Dr. Rocha. Eu estou falando ainda com a minha impressão, depois eu vou chegar de um comitê, eu diria, gestor, como ele propõe. Então, a minha preocupação é que, eu já comentei na minha primeira participação, se duvida do software para o voto, então vão ver onde é que estão as falhas. Eu vou dar um exemplo. Quem municia a urna para ter ali o voto secreto são técnicos do TSE.
Imaginemos 50 técnicos, 100 técnicos, todos treinados e que sejam sorteados no dia da eleição, para saber qual é o técnico que vai municiar tantas urnas, a totalidade ou parcialmente, pegar outros técnicos, que a gente pega 8 técnicos de cada vez para ele municiar. Ele pode fazer parte de cada uma das senhas que vai para essas urnas. Então, teria que ter um complô, né? E tem mais, se na hora da apuração perceber que esse complô existiu, você tem lá a digital de quem municia, digamos, na mensagem, que ela é sequencial, não é a linguagem de máquina, é a linguagem de quem municia. Enfim, aí, portanto, se tiver que fazer um comitê gestor para o TSE ficar subordinado a algum tipo de fiscalização, eu sou favorável. Entretanto, isso não me leva, digamos, automaticamente a entender que a única forma de fiscalizar é o voto impresso. Pode ter outras. A tecnologia que serve para facilitar o hackeamento serve também para proteger o sistema, na minha opinião. Obrigado. Deputada Arlindo Quinalha, eu vou passar para o seu WhatsApp depois a sugestão do Carlos Rocha, que realmente, como é uma sugestão um pouco mais complexa, aí eu passo para o senhor, porque aí fica mais fácil para o senhor registrar. Agradeço muito. Agradeço. Obrigado. Professor Diogo Reis, eu queria que o senhor comentasse as questões constitucionais levantadas pelo Dr. Amilcar Brunazzo, porque ele cita que alguns países julgaram inconstitucional o sistema, mas julgaram à luz das suas constituições, né? A constitucionalidade, a análise de constitucionalidade, cada um julga à luz da sua própria Constituição. Ele falou também da questão do princípio da publicidade, eu queria que o senhor comentasse também esse princípio. Mas tem ainda um outro ponto, que aí é uma pergunta minha. O relator da proposta, o deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, ele espera ter o parecer pronto até o final de julho. E aí, mesmo que o Congresso Nacional aprove tudo isso e a emenda seja promulgada, a gente tem que lembrar, são 2 turnos de votação com quórum qualificado nas 2 casas. Mesmo que tudo isso seja aprovado até outubro, o TSE tem 1 ano, para que isso aconteça em 22, 1 ano para desenvolver o software, comprar equipamento, adaptar as urnas existentes. Só acha que esse tempo no mundo do sistema eleitoral, isso é possível? Perfeito, Maristela, obrigado. Vamos lá, vou me ater inicialmente a questão dos tribunais constitucionais, né? Eu acho que o engenheiro Brunazzo mencionou a Alemanha, a Índia e o Brasil. Na Alemanha, por exemplo, a gente teve, acho que foi em 2005, o Tribunal Federal Alemão afastou o voto eletrônico sem impressão, mas ele não invalidou as outras eleições. E também não foi encontrado uma fraude especificamente. A ideia foi que a compreensão de que na eleição os eleitores deveriam ter, inclusive, meio de conferir o seu próprio voto ali depositado e tudo mais. Acontece que a Alemanha ela tem pouco menos de 80 milhões de habitantes e o voto é facultativo. A gente teve, por exemplo, na eleição nacional, pouco menos de 3 milhões de pessoas. Eu realmente acredito que se tivesse 150 milhões, talvez a Alemanha tinha pensado em algum outro sistema eletrônico e alguma forma de fazer isso. Mas, de fato, as constituições são diferentes, os povos são diferentes e as eleições são diferentes. Eleição é um produto muito do seu povo. Eu pude participar de algumas eleições fora do país, como observador internacional, e vi, por exemplo, no México, que quando o eleitor, assim que o eleitor vota, ele pinta o pessoal do Instituto Nacional Eleitoral, né, que talvez se assemelha mais ao que o engenheiro Carlos Rocha trouxe como proposta, que é um instituto paralelo e não a justiça em si. Ele pinta o dedo dos eleitores que votaram com uma tinta indelével. Hoje, é necessário pintar o dedo para dizer que aquela pessoa votou para que ela não vote 2 vezes? É claro que não. Mas é um produto cultural também. Na Índia também há, curiosamente, a pintura do dedo, só que do outro lado. O que eu queria dizer é que é comum a gente analisar uma eleição como se uma eleição fosse um fim em si mesmo. E ela não é. A eleição ela tem uma determinada missão e ninguém faz eleição por fazer eleição, faz eleição para garantir essa vontade popular.
O processo eleitoral, ele deve ter a sua transparência, sim, isso é muito importante, e eu acredito que em várias medidas que o Tribunal Superior Eleitoral tem tomado, tem trazido essa transparência, como alguns exemplos, como votação paralela, como o engenheiro Brunazzo mencionou, e outros sistemas. Só a título de exemplo, eu sou professor do Mackenzie, e no dia de eleição eu convidei os alunos a verificar os boletins de urnas, que é, na verdade, a impressão do voto, mas, na verdade, da lista de votos, né, não do registro de voto. E, ao final, emite esse papel e os alunos verificarem mais de 300 boletins de urna e fizeram a checagem no site do Tribunal Superior Eleitoral. Todos deram exatamente o mesmo número de votos, teve nenhuma inconsistência. Isso foi muito interessante, porque muitos alunos duvidavam do sistema e se sentiram muito mais confortáveis depois disso. Outros alunos também se dirigiram ao tribunal e fizeram e viram um pouco dessa chamada votação paralela, que é no dia da eleição a seleção de algumas urnas, onde simula uma eleição com uma urna que seria real, mas esse voto não é computado no geral, porque realmente é uma simulação. Então, em todo esse processo, me parece que é sempre muito difícil definir o que é publicidade em si. Eu acredito que a impressão do voto, a questão da urna eletrônica ser offline e de todo esse processo ter diversas outras etapas, tem se dado essa publicidade. Eu acredito que talvez tenha meios de melhorar isso, e eu acho que transparência é sempre muito interessante. Por que eu não creio que o voto impresso seria um dos meios? Porque eu creio que a rudimentaridade do voto impresso e a sua contagem, ela é muito mais frágil do que outros sistemas de proteção. E quando você tem um fator controlador que é mais frágil do que o fator controlado, você, ao invés de aumentar a segurança, você vulnerabiliza o sistema. Então, isso quer dizer que se eu tenho por exemplo, um sistema com várias camadas de segurança e coloco um outro que pode facilmente ser manipulado, já que é relativamente simples fazer uma contagem errada de papel, sumir uns papéis, a má-fé de também pessoas... Tudo isso pode acontecer. E isso poder condenar a eleição de um país inteiro. E tentando colocar a questão do sigilo do voto, que realmente, pensando na prática, na velocidade, na quantidade de pessoas e de candidaturas, a gente teve em 2020 meio milhão de candidaturas, 150 milhões de eleitores. E quando a gente coloca tudo isso, e um fator de uma impressora, a gente cria um custo enorme, um risco enorme em matéria do seu uso ali e tudo mais, e tudo isso partindo não de uma certeza, mas de talvez uma presunção, porque realmente até o momento não me parece que houve nenhuma prova. Eu creio que isso foi aberto diversas vezes e a gente tem um sistema, tanto o judiciário nacional quanto internacional, que poderia ver isso. Eu realmente me preocupo com esse momento. O senhor entrou no ponto que é justamente o ponto que eu gostaria de tratar com o deputado Paulo Eduardo Martins, que é a questão do custo. O TSE estima em 2 bilhões de reais o custo de implantação dessa medida. Aí eu pergunto para o senhor, no momento que o fiscal que o Brasil vive, um momento econômico de fazer esse investimento ou ter essa despesa, depende muito do olhar de quem avalia isso. E a Rita Trento, de Catalão, Goiás, ela diz o seguinte: por que o país vive um retrocesso em termos de ciência e tecnologia, tendo um ápice da volta do voto impresso? Então, ela coloca a volta do voto impresso dentro de um retrocesso geral, em termos de ciência e tecnologia. Em qual momento o brasileiro perdeu o bonde da história? Pergunta a Rita Trento. Deputado. A colocação da nossa espectadora aí, ela é completamente descabida, Do contrário, países como o Japão, Alemanha e Estados Unidos estariam aí na vanguarda do atraso. E não é o que parece, A tradição deles tecnológica, inclusive, é muito mais forte do que a nossa. Sobre os custos que são colocados, é uma estimativa do TSE e a gente tem que entender que a democracia, ela custa mesmo, e certamente uma democracia instável, por conta de uma eventual desconfiança do seu processo eleitoral, ele vai custar muito mais do que esses 2 bilhões, ou 1 bilhão, ou 3 bilhões que venham a ser
o custo de uma implantação tecnológica que venha a responder a uma parte da população que não confia num voto puramente eletrônico. Portanto, eu entendo isso como investimento necessário, coisas que a gente tem que arcar, se assim for decidido, para dar estabilidade para o processo. Uma democracia estável é a única democracia viável. Uma instável é uma democracia que se condena, e não é isso que a gente quer. E o momento é, sim, de discutir isso, porque é exatamente o momento onde há desconfiança maior, onde, por razões de redes sociais, a informação corre, seja ela verdadeira ou não, e é possível, é preciso dotar o sistema de sustentar a sua confiabilidade para o homem que domina a linguagem técnica e para o mais simples dos homens. A democracia para esses dois. Ele tem que compreender o processo. Aqui você vai perguntar para o TSE como é que funciona o voto eletrônico, o cara te dá uma explicação de 15 minutos. Não é possível, não é viável isso. Isso sim abre portas para que a eleição seja questionada com ou sem razão. É isso que eu quero evitar, porque aquele que perde a eleição, ele tem que aceitar que perdeu também. E não é o eleitor, aliás, o candidato que perde, é o eleitor que perde. Ele tem que acreditar que a escolha dele foi respeitada e que ele perdeu e quem assumiu o mandato é legítimo. Uma democracia onde um eleito tem a legitimidade contestada, ela está sob risco. E a gente não precisa correr esse risco, ou pelo menos temos que trabalhar para diminuir esses riscos. No início, o deputado Arlindo citou a questão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a natureza do processo era outra. As Supremas, aliás, as cortes estaduais, várias delas, definiram que era possível o voto por correio. E é esse voto que foi contestado. Elas inovaram, o voto pelo correio não era possível ali. E isso que gerou toda uma polêmica, não era necessariamente o voto impresso. Houve a invasão do Capitólio por um grupo pequeno e os estados onde o percentual, por diferença de percentual, é obrigatória a recontagem, foi feita a recontagem e o discurso de fraude, ele perdeu força. E hoje o presidente Biden governa com toda a legitimidade. Há gente ainda em outros partidos que contestam, mas o Biden tem governado sem maiores problemas, porque os cidadãos compreenderam, é esse o ponto. Eu nem entro na discussão tecnológica, se é possível fraudar, se não é possível fraudar, se houve ou se não houve fraude. Mesmo já tendo a minha posição a respeito, porque parece que o TSE resolveu o problema da humanidade, ele tem um sistema que não é possível ninguém fraudar, que é uma das grandes questões por aí. Mas mesmo que não tenha havido, que não haja, então, ele precisa ser compreendido por todo mundo. E hoje ele não é. Tem que haver uma certa confiança no sistema, aliás, a confiança total no sistema, e isso abre, sim, o flanco para discursos populistas que podem vir a trazer instabilidade para a nossa democracia. Obrigada, deputado. Senhores, nosso programa está caminhando para o final, tem menos de 10 minutos. Eu quero fazer mais uma rodada, preciso que os senhores sejam mais objetivos nas respostas, para dar tempo da gente ouvir todo mundo. Vou inverter um pouco a ordem. Deputado Arlindo Quinalha, na opinião do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, se o voto impresso for implementado no Brasil, o resultado das eleições será judicializado. Ele destacou que, com esse modelo, muitos candidatos que perderem irão pedir recontagem e conferência. E aí ele diz, abre aspas, em um país que judicializa tudo, nós não precisamos disso. Nós queremos que o poder emane das urnas e não de um juiz. O senhor concorda com ele que isso vai ser judicializado? Bem, quem sou eu para discutir aspectos, eu diria, legais com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Então, eu tendo a acreditar pela política, né? Porque se alguém fica inconformado, eu vou citar o maior perdedor de eleição presidencial dos últimos tempos, mas talvez o maior ganhador também, que é o Lula. O Lula perdeu 3 eleições presidenciais, sempre por votação eletrônica, nunca passou pela cabeça dele ou nossa de reclamar. Então, a reclamação, ela tem a ver, muitas vezes, com um traço até de personalidade. Agora, na política, e até aproveitando o que o meu companheiro, o presidente Paulo, falou, veja, assim, eu queria perguntar para nós mesmos, não precisa nem responder, as pessoas de fato entendem como é que no Brasil o voto em papel havia roubo? Também não sabe.
Porque isso aí é normalmente uma operação de poucos mesmo. Porque se a gente colocar vis-a-vis como é que se rouba uma eleição com voto impresso, eu tenho certeza que as pessoas falam assim, isso eu não quero de maneira nenhuma. Mas ninguém está defendendo o voto impresso, ponto. Nós estamos defendendo, quem defende, claro, o voto em urna eletrônica com o voto impresso. Mas precisa dizer que nessa proposta o desempate da dúvida vem pelo voto impresso. Então, se é o voto impresso que resolve, por que as pessoas então não assumem, aí sim, colocar o voto em papel? Não assume porque é impossível. Finalizando, também fazendo aqui uma imagem, se Japão e outro poderia ser visto como a vanguarda do atraso, eu vou dar aqui o exemplo da vanguarda da tecnologia, da garantia democrática, Venezuela. Não tem processo eleitoral nenhum da Venezuela no último período que não tenha sido contestado. Não é? E lá tem o voto em urna e o voto impresso. Por que as pessoas, então, inclusive as potências como Estados Unidos, Japão, Alemanha, falam não, a eleição na Venezuela está garantida. Então, tem muito de disputa política, tem interesse econômico e tem pessoas de boa fé que acreditam que o voto impresso junto com o voto de urna é a maior garantia que existe. E eu não quero fugir, não é da tecnicalidade dos fatos. Dizer que houve ou não fraude não é tecnicalidade, é fato. Porque, veja, se a gente trabalha com uma dúvida que vai até o infinito, não tem saída. Deputado Arlindo Quinalha, muito obrigado pela sua participação no Expressão Nacional. Professor Diogo Reis, o deputado Quinalha introduziu um assunto que eu queria ouvi-lo agora nesse encerramento, que é quem entenda que o voto impresso poderá dar margem ao voto de cabresto, em especial em áreas onde a fiscalização é precária ou existe um Estado paralelo. Exemplo disso são as comunidades onde as milícias armadas garantem currais eleitorais. O senhor avalia que essa ameaça de fato exista? Marcelo, eu acredito que sim, porque a vulnerabilidade que o voto acaba encontrando na sua impressão, ela talvez não seja no registro do voto, mas sim na sua apuração. Eu sei que há muita gente séria e muita gente comprometida que se envolve no processo de apuração, mas a gente não pode garantir que isso aconteça. Há muitos lugares em que não é possível fiscalizar com tanta tranquilidade ou com tanta segurança como acontece talvez em grandes centros. Eu realmente acredito que a impressão do voto talvez não seja a solução ideal para os problemas a que propõem corrigir. E que talvez outros espaços ou outras técnicas, outras tecnologias poderiam ser melhor utilizadas a respeito do voto do que puramente a sua impressão e a sua contagem. Justamente pelo que eu disse, eu acredito que a contagem manual é mais falha do que todo o processo eletrônico. E se ela for o verificador de validade do eletrônico, ela vai vulnerabilizar todo o sistema, vai deixar tudo muito mais falho. Eu também me preocupo muito com países de ponta em tecnologia e sempre me perguntei por que eles não adotam um sistema como o nosso se eles são tão evoluídos tecnologicamente. Mas, além de reafirmar que uma eleição é um produto do seu povo, como eu disse, nós temos uma estrutura centralizada das eleições. Desde a década de 30, em 1932, criamos a Justiça Eleitoral para que ela regulasse as eleições por meio da normatização, ou seja, com base na lei fizesse suas resoluções, para que ela executasse as eleições, sendo uma grande gestora do processo eleitoral e que julgasse os conflitos eleitorais. Perceba que o desenho dela é como se fosse um mini país, né? Uma espécie de judiciário, legislativo e executivo. E essa concentração, ela vai na contramão da separação, justamente em razão da confiança e do seu propósito. Então, talvez, esse tema ficou ainda mais sensível com uma desconfiança generalizada nas instituições. E talvez o grande pressuposto do sucesso da urna, que está há 25 anos, é justamente Desculpa, coloquei para despertar, não perdeu tempo e me atrapalhou. Mas é justamente o que está fazendo aumentar a desconfiança. Ou seja, os seus elementos de confiança acabou jogando contra si. Eu acho que a gente precisa pensar se o voto impresso é a solução certa para um problema e se é que esse problema realmente existe. Professor Diogo Reis, muito obrigado por sua participação no Expressão Nacional, muito grata.
Amilcar Brunazzo, eu queria ouvi-lo agora no encerramento do nosso programa, também sobre esse ponto, o voto de cabresto, a possibilidade de que em locais onde a fiscalização não possa ser realizada de forma muito eficiente, por problemas diversos. Nós sabemos que o Brasil tem realidades urbanísticas e sociais muito diferentes. Se isso é possível, se o voto impresso pode representar uma ameaça ou não. O voto impresso, como está previsto na PEC, que está em votação na comissão, e as outras 3 leis que já foram aprovadas, previam claramente que o eleitor não tinha contato com o voto impresso. Ele vê o voto impresso através do visor, confirma, ele cai numa urna, o eleitor não leva para fora. Não tem como o eleitor levar o voto para fora, ele não pega o voto na mão, para poder ser coagido depois. Então, é só essa afirmação de que o voto impresso vai permitir a coação de eleitores, não vai permitir mais do que a urna sem voto impresso. O eleitor coagido, ele pode ser coagido para fotografar a tela da urna sem voto impresso, para poder depois mostrar que votou. Então, onde há a coação com ou sem voto impresso, o voto impresso não muda absolutamente nada. Foi só mais um discurso que criaram para serem contra o voto impresso. Tá? É isso que eu tenho a falar. Eu queria falar aqui, deixar só uma questão para todos os ouvintes e para todos que estão presentes. Como é que vocês sabem que o registro do voto de vocês, se vocês votam há 25 anos na urna eletrônica, contém o voto de vocês, se vocês não podem ver o que está escrito lá? Pensem nisso. O resto do mundo pode. Aqui no Brasil não pode. Isso é transparência? É isso aí, Maristela. Obrigado. Muito obrigado pela participação na discussão nacional. Deputado Paulo Eduardo Martins, presidente da Comissão Especial que analisa essa proposta. Eu encerro o programa com o senhor. Como eu comentei há pouco, são necessários votos de 308 deputados e 49 senadores, 3/5 das casas, em 2 turnos de votação. O senhor acha que isso a comissão ainda está na fase de audiências públicas, né? Parece que hoje à tarde, inclusive nessa segunda tarde, tem mais uma rodada. O senhor acha que é possível isso ser concluído e ser implementado ainda em 22? Se é possível, depende da vontade do Congresso. Veja, ele vai ser possível se for viável. Ele vai ser possível se o Congresso entender assim. Tudo no Congresso depende, claro, de uma correlação de forças, de concordância, de você superar obstruções, coisas que são próprias dele. E os prazos, os ritos, dependem exatamente dos acordos a respeito dessas matérias. E se for uma vontade da maioria do Congresso colocar um novo sistema eleitoral, onde o voto possa ser auditável, pode ser conferido, possa trazer aí respostas para uma população que tem cobrado o Congresso de forma significativa, vai andar, vai ser um rito mais célere e vai ser aprovado com possibilidade de ser implementado ainda para a eleição do ano que vem. Se não andar, se não for viável nesse prazo, significa que o Congresso ainda não chegou num ponto que a sociedade ainda diverge a respeito e não vai ser implementado. Por essa razão, né? Esse trâmite no Congresso, ele vai refletir muito essa tensão social, eu falo tensão aí num ponto positivo mesmo, a respeito desse tema. Mas a comissão já tem os seus trabalhos planejados e, por prudência, tem que sim trabalhar com margem de prazo para que o trâmite total de uma emenda constitucional seja viável. Muito obrigada, deputado Paulo Eduardo Martins. É sempre bom a gente lembrar que o parlamento é justamente o local para que essas tensões se encontram e que seja possível um acordo ou não. Nós conversamos aqui sobre a proposta de emenda à Constituição 135 de 2019, que é muito associada à deputada Bia Kicis. Ela é a primeira signatária dessa PEC, mas eu lembro que uma PEC, para ser apresentada por deputados, ela precisa ter, no mínimo, 171 assinaturas. Ou seja, no mínimo 171 deputados apoiaram essa PEC para que ela começasse a tramitação. Se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa PEC, você pode ir na página da Câmara dos Deputados na internet. No alto, na página, você tem atividade legislativa, propostas legislativas, você marca PEC de proposta de emenda à Constituição, número 135, ano 2019, cadastre o seu e-mail e você passa a ser notificado de toda a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana, eu agradeço a você a sua participação, a sua audiência, e a gente se vê na próxima segunda, às 11 da manhã, ao vivo, na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá!